Vamos falar com o Senhor agora. Senhor meu Deus, muito obrigada por essa oportunidade, por estar aqui. Meu Pai, é sempre um privilégio estar na casa do Senhor. É sempre um privilégio ouvir a voz do Senhor. Saber, meu Deus, que o Senhor está a todo momento querendo nos ensinar. Meu Deus, nos mostrar o caminho, nos direcionar a estrada que devemos seguir. É maravilhoso ver o amor do Senhor todos os dias nos seguindo, a Tua misericórdia nos alcançando, a Tua bondade nos atingindo. Nós somos completamente gratos por isso. Obrigada, Senhor, por mais esse projeto Casa Firme, que já iniciamos, meu Deus, neste ano de 2025, o ano do melhor vinho, o ano, meu Deus, no qual o Senhor nos garantiu que iríamos viver um vinho novo, iríamos desfrutar de um vinho novo. E eu peço, meu Deus, que nós possamos ser essas pessoas, meu Pai, transformadas, esses odres novos que possam derramar esse vinho e que ele não venha ser destruído, mas que possamos estar na condição certa para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. E nós sabemos, meu Deus, que só podemos viver tudo que o Senhor tem para nós através da Tua palavra, através de cada direção que o Senhor nos dá, através de cada ensinamento que gravado no nosso coração e colocado em prática todos os dias da nossa vida, vivemos, meu Deus, e desfrutamos de uma vida abençoada e gloriosa. Eu consagro, meu Deus, essa reunião ao Senhor. Eu consagro, meu Deus, este culto, pais e filhos. Meu Pai, que o Senhor possa derramar de sabedoria sobre nós. Que o Senhor nos ajude a conduzir muito bem a nossa família, os nossos filhos, a nossa casa. Assim como o Senhor nos ensina, meu Pai, a nossa prioridade sempre tem que ser Deus, família e igreja. Não podemos inverter a ordem, porque a ordem sim altera completamente o resultado se fizermos diferentes. Temos buscado ao Senhor para assim conseguirmos servir a nossa família, que é a nossa primeira igreja, e consequentemente servir a igreja e o reino do Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos dê clareza e que o Senhor nos ajude a sairmos daqui mais fortalecidos e cheios da Tua graça, em nome de Jesus. Esteja conosco, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, amém, em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por favor. Nós falamos muito sobre fé e falamos muito de uma vida de resultado, uma vida que tem progresso. Porém, a fé, ela caminha sobre uma palavra. Eu só consigo ter fé e acreditar em algo se essa direção, essa palavra chega até a minha vida. Ela realmente atinge o meu coração. E cada palavra que Deus nos envia, ela tem que entrar em nosso interior por meio de um coração aberto e sensível à sua voz. Todas as vezes que você ouvir alguma direção vinda do próprio Deus e do Espírito Santo, tenha essa decisão. Tenha um coração aberto e sensível. Porque às vezes a gente fala, nossa, mas eu já ouvi essa palavra. Eu já ouvi falar sobre essa referência. Eu já ouvi falar sobre este assunto. Mas quantas vezes nós ouvimos, até o momento que nos dá realmente a revelação daquilo que Deus tem para nós. Daquilo que realmente o Senhor quer falar aos nossos corações. Muitos de nós, ao ler alguma referência, ao ler alguma palavra, paramos e pensamos, nossa, eu já conheço há tanto tempo isso daqui, mas só hoje eu consegui ter o discernimento.
Só hoje eu consegui obter realmente aquilo que Deus esperava de mim. Então eu preciso ter esse coração aberto e vir todos os dias para ouvir a palavra com essa sensibilidade ao Espírito. Senhor, fale ao meu coração. Senhor, me ajude a sair daqui mais cheia da tua presença. Eu quero poder, eu quero favor, eu quero mais força. E isso só é possível através do Espírito Santo. Através de um batismo do Espírito Santo. Através de um relacionamento íntimo com o Senhor. O segredo para termos uma vida vitoriosa e desfrutar de todas as promessas que estão à disposição, repita comigo, é obedecer fielmente ao Senhor. Para eu obter uma vida vitoriosa, o segredo é obedecer fielmente ao Senhor. Em Salmo 119, no versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra do Senhor é a luz que ilumina o nosso caminho. A palavra do Senhor é a lâmpada que nos direciona ao caminho que nós devemos seguir, ao trajeto que nós devemos seguir. A palavra de Deus é a luz que orienta o cristão. E em um mundo de incertezas e muitas vezes escuro e cheio de tentações, é a palavra que ilumina o caminho. É a palavra que guia os nossos passos de acordo com a vontade e os propósitos de Deus. É a vontade de Deus que a nossa família seja uma família unida. É a vontade de Deus que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo. É a vontade de Deus que a nossa casa seja realmente uma casa estruturada, alicerçada e cheia da presença dEle. É a vontade de Deus que o seu propósito se cumpra na nossa vida. A palavra é que nos ajuda a caminhar em liberdade. E quando nós falamos em liberdade, a palavra é que realmente nos liberta e arranca todas essas incertezas, esses pensamentos negativos, essas crenças que muitas vezes acompanham por muitos e muitos anos, por muitos e muitos tempos. Uma crença que foi enraizada desde quando nós éramos crianças, desde quando nós estávamos debaixo da liderança dos nossos pais. E é através da palavra que nós somos livres. E hoje nós temos a oportunidade, através da palavra, de fazermos diferente na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos, daquilo que os nossos pais fizeram conosco. A bispa sempre fala que os nossos pais ofereceram aquilo que eles tinham para oferecer. Eles agiam como agiam porque foi a forma como eles aprenderam a agir. Foi a forma como eles aprenderam a realizar. E muitas vezes essa forma de agir, essa forma de falar, essa forma de cuidar, travou, limitou, impediu muito o nosso crescimento, nos fez viver uma vida muitas vezes travada, limitada, pequena, uma vida de muitas adversidades, de muitas dificuldades, um travamento assim absurdo. Mas quando nós temos o acesso à palavra, nós podemos caminhar nesse caminho de liberdade, à medida que nós damos os passos de fé, e nós temos ali a certeza que estamos pisando no caminho certo e fazendo o que Deus espera para estarmos na direção e no lugar certo. É que realmente nós conseguimos passar isso para os nossos filhos agora. Eu costumo dizer que muitas vezes nós precisamos passar por situações para que
a nossa casa seja guardada, e a própria bispa diz que nós precisamos ser esses que vão desbravando o caminho para a nossa descendência. Se hoje eu passo por situações, eu não aceito não sair dessa situação vencedora. Eu não aceito ser minguada e ser destruída por esse problema, porque eu sei que as lutas que eu não vencer, os meus filhos terão que lutar. As lutas que eu não lutar, e eu não colocar a força que eu preciso, e eu não fazer o que eu tenho que fazer, mais cedo ou mais tarde isso vai dar de cara comigo. E quanto é triste você ver pais arrogantes, pais orgulhosos, pais cheios de si mesmos, porque não querem fazer aquilo que precisam fazer, porque têm preguiça, porque são realmente cheios de orgulho, porque não querem dar à vida o sacrifício de lutar, e, consequentemente, isso atinge a nossa descendência. Nós precisamos tomar a decisão de fazer o que precisamos fazer, para que quando chegar a hora dos nossos filhos, eles tenham paz. Para que quando chegar a hora da nossa descendência, eles tenham paz. E eles possam falar, a mamãe e o papai lutaram por mim, por isso eu tenho paz agora. A mamãe e o papai venceram por mim, por isso eu vivo isso. A mamãe e o papai me ensinou que em todas as lutas eu tenho que ser mais que vencedor. A mamãe e o papai me ensinou que através da palavra eu posso caminhar em liberdade e nada é impossível para mim. Nós precisamos ser essa autoridade na nossa casa e ensinar aos nossos filhos a depender da palavra. Porque quando nós éramos crianças, se tivéssemos sido ensinados a depender de Deus e da sua palavra, podemos garantir que não teríamos vivido tantos problemas, não é? Podemos garantir que não teríamos vivido tantas e tantas situações. E quando uma pessoa recebe a palavra de Deus, ela adquire deveres e direitos. O dever de se tornar uma pessoa responsável com a sua vida, o dever de você estar atento à voz do Espírito Santo, mas o direito de chegar a Deus e dizer, Senhor, eu tenho feito o que o Senhor tem me mandado fazer. Senhor, eu estou atento à tua voz e eu estou fazendo o que eu preciso, por isso eu preciso de resposta. Eu preciso de definição. Eu preciso que o Senhor guarde a minha casa. Eu preciso que o Senhor esteja com a minha família. Quando nós estamos atentos à voz do Senhor e caminhamos nesse caminho de verdade, nós temos autoridade em dizer ao próprio Deus, Senhor, vá ao encontro do meu filho agora, que está na escola, que está em tal lugar, e guarde e proteja-o. Porque eu confio no Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo e eu sei que o Senhor me ouve. E da mesma forma que o Senhor está aqui me ouvindo, o Senhor pode estar com eles, guardando, protegendo, zelando e cuidando. A palavra nos dá esse direito de autoridade. E se você ler a palavra e permitir que o Espírito de vida entre na sua vida da maneira correta, quando nós nos deparamos com situações difíceis, nós nunca nos desesperamos. Podemos sim, como o próprio Josafá, ficar alarmado, mas como consequência, os nossos olhos se voltam para onde? Para Deus. Podemos sim nos alarmar com dificuldades, podemos sim nos alarmar com comportamentos, podemos sim nos alarmar com situações que batem na nossa porta. Mas uma pessoa que crê, uma pessoa que acredita na palavra, uma pessoa que acredita no Senhor, ela permanece com o seu foco
direcionado ao próprio Deus, aquilo que o Senhor falou. Pode estar acontecendo tudo, de um lado, do outro, mas os meus olhos permanecem no centro da tua vontade. Os meus olhos permanecem aonde o Senhor quer que eu continue. Nós estamos nos nossos projetos de conquistas. Você tem aí os seus sonhos, que você tem buscado por isso. Em um dos lugares aí tem a sua área, a da sua vida familiar. E muitas vezes você tem que olhar esse propósito e ler e declarar e dizer: Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu sonho, é isso que eu busco, e eu não aceito nada diferente disso. Os meus 2 filhos ainda são 2 bebezinhos. O mais velho 2 anos, o mais novo 3 meses. E os 2 têm o seu projeto de conquista. Desde quando eu recebi a notícia do primeiro que eu estava grávida, eu já fiz os seus projetos de conquistas. Pastora, mas o que você vai buscar por um bebê? O bebê só precisa de comer e dormir. O que ele precisa? Ele precisa de uma base, de uma estrutura para ele ter um futuro brilhante lá na frente. E sim, eu busco sim pela sua vida ministerial, eu busco sim pela sua vida espiritual, eu busco sim pela sua vida familiar, eu já oro sim pelas minhas noras. Eu peço para que Deus reserve e prepare sim esposas exemplares, esposas tementes a Deus. Eu oro sim para que o futuro deles sejam brilhantes e que eles sejam grandes autoridades e lideranças. E todos os dias eu declaro: vocês serão muito melhores do que eu e do que o pai de vocês. Vocês farão muito mais do que nós 2 fazemos. Vocês estarão em cima do altar, pregando a palavra para pessoas. E aonde vocês estiverem, vocês serão grandes autoridades. As pessoas olharão e verão que vocês são guiados pelo Espírito Santo. É agora que a gente começa. E se caso você tem filhos que já são maiores, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar a fazer os seus projetos de vida. É o pai que ensina, é a mãe que ensina. Somos nós que direcionamos os nossos filhos para o caminho certo. Somos nós que, através do nosso estilo de vida, ensinamos o que eles devem seguir, o que eles devem falar, o que eles devem fazer. E quando nós falamos isso, não é que algo que seja fácil. Ensinar criança não é fácil. Conduzir uma criança a ter o temor, a ter o respeito, a ter a obediência, não é fácil. Mas é um caminho constante, é um caminho árduo. É um caminho que muitas vezes é cansativo, é instigante. Ainda ontem eu estava falando para o meu esposo, eu falei, hoje à tarde foi a tarde inteira de correção. Porque o Natan Gabriel o tempo todo fazia alguma coisa, eu ia lá e falava: meu filho, não é assim que se porta. Não é assim que age. Não é assim que você tem que fazer. Seja temente a Deus, tenha responsabilidade, obedeça o papai e a mamãe. Aí eu ia lá, abria a Bíblia. Honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Entendeu, Natan? Desce da cadeira, sai, faz a mesma coisa. Natan Gabriel, vamos lá, de novo, meu filho. Quando você quiser, você tira o jugo do seu pescoço. Você quer ser corrigido pela mesma coisa de novo. E vamos de novo. Honra teu pai e a tua mãe. Seja obediente, isso e aquilo. Dá um tempo, de novo. Tem hora que você fala assim, eu vou deixar. Eu vou deixar fazer o que quer. Mas não, eu não posso deixar fazer o que quer. Porque se tem uma frase que a bispa fala, isso muitas vezes me incomoda, porque isso fica o tempo todo martelando na minha cabeça. Conduta ensinada
é conduta permitida. Conduta permitida é conduta ensinada. Se eu permito ele fazer o que ele quer, ele vai aprender que ele pode fazer o que ele quer. Se eu permito ele jogar alguma coisa no chão, eu estou ensinando que ele pode jogar aquilo no chão e alguém vai pegar. Se eu permito ele ter qualquer comportamento desrespeitoso comigo, eu vou perder a minha autoridade. Ele não vai mais me ouvir, ele não vai mais acatar as minhas ordens. E parece que muitas vezes a gente está falando e parece que não está entrando. Porque você fala uma, você fala duas, você fala três, você fala quatro, e parece que assim, eles tapam os ouvidos e não ouvem nada. Mais uma vez a própria bispa falou no altar: fale, quantas vezes for necessário. Está entrando, ainda que não perceba, está entrando. Um dia, o resultado vai surgir. Porque quando eu planto e eu lanço a semente no solo da vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, essa semente ela vai germinar. E todos os dias que eu estou ali conduzindo, que eu estou ali ajudando, que eu estou ali regando aquela semente, eu estou fazendo com que ela venha frutificar. Um dia vai frutificar. Da mesma forma, a nossa vida, no modo geral, a cada área que nós buscamos através da palavra, tem o poder de frutificar, tem o poder de germinar. E é por isso que quando nós nos deparamos com algo impossível, o nosso comportamento tem que ser um comportamento maduro e diferenciado. O impossível chegou até você, acredite no milagre que Deus vai fazer. O impossível bateu na sua porta, acredite que a sua vitória será muito maior do que você imagina. O seu comportamento tem que ser maduro e diferenciado. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver que existe diferença, porque nós possuímos segurança no que Deus nos falou. Segurança na palavra, segurança na sua direção. E a fé tem que ser edificada ao ouvir a palavra. Cada decisão, cada atitude que eu tomar, eu sempre tenho que estar com a palavra. Não são as opiniões das pessoas, não são o que os outros dizem, o que os outros falam, o que os especialistas acham que é o correto. Eu tenho que ser uma pessoa guiada pela palavra. E quando nós dizemos ser guiado pela palavra, não é que nós não podemos nos informar sobre determinados assuntos, mas nós simplesmente não podemos ser conduzidos por outras cabeças. Ninguém pode ajudar ninguém, se não for pela palavra. Eu não posso estar aqui passando uma palavra para vocês da minha cabeça. Eu tenho que ser dirigida pela palavra de Deus. Eu tenho que ser norteada por aquilo que Deus espera. Eu tenho sempre que ficar com a palavra. Porque a palavra é a fonte de vida, a palavra que é o nosso estímulo, a palavra que é o nosso entusiasmo, é o ânimo, é a energia, é a alegria, é a força, é o impulso, é a motivação, é a palavra que é o nosso vigor, é que realmente nos vitaliza. É a palavra. E nós precisamos ser guiados o tempo todo pela palavra. Aqui em Deuteronômio 28, versículo 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. O Senhor mesmo disse que se eu obedecer fielmente ao Senhor, eu disse que o segredo para uma vida vitoriosa é obedecer fielmente ao Senhor. Quando nós recebemos as promessas do Senhor, nós precisamos ter a consciência de que ela vai se cumprir. Deus não mente. Deus nunca mentiu. Deus nunca falhou.
Deus nunca perdeu uma guerra. Por que ele mentiria, falharia e perderia agora? Por que ele faria diferente agora na minha vida? Se ele é um Deus eterno e tudo que ele falou permanece para sempre. Se a sua palavra permanece todos os dias, por anos e anos, desde o princípio e será até o fim, por que eu vou me esquecer dela e por que eu vou duvidar do que ela diz? Eu preciso acreditar. Deus não mente, Deus nunca mentiu. Deus não falha e nunca falhou. E Ele jamais falhará. Ele jamais vai falhar conosco. Nós não podemos acreditar que conosco será diferente. Não, se aconteceu com tantas pessoas no passado, pode acontecer comigo também. Pode acontecer na minha casa, sim. Deus nunca me deu motivo para duvidar da sua palavra. Deus nunca nos deu motivo de duvidar do que Ele falou. Por isso, nós precisamos duvidar das nossas dúvidas e não do que Ele falou. Se você tiver que duvidar de algo, duvide de você, mas não duvide de Deus. Duvide do seu caráter, mas não duvide do caráter de Deus. Porque Ele permanece para sempre. E muitos não compreendem que enquanto não pararem para construir um alicerce bom, criar raízes e entregar a Deus tudo o que Ele exige, por mais difícil que seja, jamais alcançarão os resultados duradouros que desejam. Ainda ontem eu falava no culto, às 9 da manhã. Eu disse, não se engane e não se deixe enganar em estar simplesmente todos os dias na igreja e dizer que está fazendo os projetos de conquistas. Se nada mudar, nada mudará. Se você não mudar o seu interior e ser esse odre novo, uma nova pessoa, uma pessoa transformada, no qual Deus pode derramar esse vinho novo, Ele não vai poder fazer nada. E esse novo ano, que tem tudo para ser assim, o melhor ano das nossas vidas, não será. Porque se eu não mudar, nada vai mudar. Nós ficamos muito entusiasmados com as palavras proféticas. Não, eu vou viver o ano do melhor vinho, o ano do melhor vinho, o ano do melhor vinho, mas eu tenho que me lembrar que o vinho, ele precisa ser colocado dentro de algum recipiente. E esse recipiente somos nós. O vinho tem que ser colocado dentro de um odre, e esse odre tem que ser novo, porque se ele não for novo, ele vai estourar. Se eu continuar com as velhas atitudes, os velhos comportamentos, as crenças que até hoje me limitaram, e eu continuo passando isso adiante, eu continuo sendo um odre velho, e se Deus derramar esse vinho novo, eu vou me arrebentar. Eu vou ser destruída. Eu não vou ter caráter, eu não vou ter sustento, alicerce para realmente receber tudo que Deus tem para derramar, que Deus tem para fazer. Eu preciso realmente levar a fé com a devida seriedade e acreditar no que Deus fala. Acreditar sim, cada promessa que Ele nos deu, mas acreditar sim no passo a passo que Ele nos dá. A todo momento Ele está assim, meu filho, faça isso para que você receba isso. Faça isso para que você desfrute disso. Eu quero derramar bênçãos exponenciais sobre você, mas para que isso aconteça, seja obediente, seja fiel à minha palavra. Siga à risca o que eu estou ordenando. A bispa ainda falou no domingo, tenha foco, alinha o foco, tenha foco de laser, refina para definir. Refina o foco para definir tudo.
Refina o foco, o que é prioridade na minha vida. Eu vou colocar o que é prioridade. Deus é a minha prioridade e, consequentemente, a minha família é a minha prioridade. Eu preciso estar atento a todos os detalhes. Eu preciso estar atento a todas as situações. Eu preciso estar atento às ordens simples. Eu preciso estar atento a cada palavra. Eu preciso estar atento a cada direção para que eu possa viver esse vinho novo. E quando você se sentir cansado, frustrado, desanimado, diga a Deus: Senhor, eu digo ao fraco, eu sou forte. Eu consigo. A tua palavra diz que eu posso. Eu consigo. Eu tenho força. Eu tenho graça, eu tenho favor, é cansativo, mas eu tenho o Senhor me ajuda. Eu tenho o Senhor me dá condições. O Senhor me ajuda a crescer, o Senhor me ajuda a tomar essa decisão, o Senhor me ajuda a falar com tal pessoa, o Senhor me ajuda a educar os meus filhos, o Senhor me ajuda a cuidar da minha família, o Senhor me ajuda a cuidar da minha casa, o Senhor me ajuda, Deus me ajuda. Porque Ele é Ele é o mestre. Ele sabe o que nós precisamos fazer. Ele sabe o caminho. E é por isso que precisamos estar atentos às palavras. E chega de desculpas. Chega dessas desculpas vazias, esses argumentos vazios, que de uma vez por todas precisam desaparecer do nosso vocabulário. Eu não consigo, eu não posso, isso e aquilo outro, é difícil demais, difícil demais, difícil demais, difícil demais. E toda vez que eu permanecer com esses argumentos vazios, a minha vida vai permanecer sempre no mesmo lugar. E aí eu não estou fazendo nada de edificante e eu não vou fazer com que a minha descendência seja poderosa e diferente da minha. Se eu me apegar sempre à dificuldade, ao problema, à situação, ao impossível, eu não vou fazer nada diferente do que os meus antepassados fizeram. Sendo que hoje eu estou tendo a oportunidade na minha mão, entregue na minha mão, para eu fazer diferente, para eu fazer uma risca no chão e não aceitar a mesma vida, o mesmo resultado, as mesmas consequências. Pensa bem. No futuro, quando os seus filhos, quando os seus descendentes pararem e dizerem: a minha família, os meus antepassados tiveram um histórico. O histórico de derrota, o histórico de fracasso, o histórico de miséria, o histórico de limitações, de frustrações. Mas a minha mãe se levantou, o meu pai se levantou, a minha avó se levantou, a minha tia se levantou, a minha bisavó, o meu bisavô, o meu tio se levantou. E eles fizeram uma risca no chão. E aí eles viveram e puderam mostrar que é possível ter uma vida diferente. Eles acreditaram na palavra. Eles fizeram o que Deus ordenou, foram obedientes, fiéis à palavra, foram fiéis ao Senhor, e eles se levantaram, e eles lutaram. Muitas vezes eu os vi cansados, mas não frustrados. Muitas vezes a dificuldade batia, mas eles não se entregavam aos seus sentimentos, eles não se entregavam às suas emoções, eles não se entregavam aos seus pensamentos. A todo momento eles estavam: Senhor, me ajuda, eu posso, eu consigo, o Senhor está comigo. E quando batia a dificuldade, eles iam ser guiados pela palavra, eles estavam com a palavra nas mãos, eles estavam se enchendo do Espírito, eles estavam recebendo o poder, eles estavam recebendo a graça que eles precisavam, eles estavam recebendo o favor que eles precisavam. E é por isso que hoje estou aqui, porque eu tenho uma vida mudada, uma vida transformada, mas quem desbravou o caminho para mim foi eles. É diferente, não é? Você ouvir falar ao seu respeito daqui a alguns anos dessa forma, ou daqui a alguns anos, quando alguém for falar ao seu respeito e falar: não, aquela pessoa ia para a igreja, não fazia nada do que era ensinado, continuava vivendo a mesma vida e
não fez nada diferente. Mas não, eu acreditei, eu vou realmente fazer o que eu tenho que fazer e eu vou construir uma vida poderosa. E quando os meus descendentes pararem para falar ao meu respeito, eles têm que falar que eu tive uma vida poderosa e que eu sou um exemplo de fé para eles seguirem. E eu sou um exemplo de fé para eles realmente seguirem o caminho. Seja essa pessoa que quando alguém te procurar, te procure para pedir ajuda para você levantar. Seja essa pessoa que quando alguém te procurar, te peça ajuda para você orar e interceder, porque ela sabe que quando você abre a boca, a sua oração é respondida. Seja essa pessoa que realmente tem argumentos poderosos e tem palavras que edificam e que realmente tem frutos na vida que pode ensinar. Não seja mais essa pessoa que é procurada sempre para falar de assuntos desnecessários, para falar de argumentos vazios, para falar de coisas que não nos levam a lugar nenhum. Se eu colocar no meu coração a determinação para realizar alguma coisa, pagando o preço certo, confiando em Deus e investindo a energia necessária, eu vou alcançar. Às vezes parece que é difícil atingir tal resultado, mas se o meu foco está lá, não é impossível. Se eu for uma pessoa direcionada à palavra, não é impossível atingir. Se muitos conseguiram, por que nós não podemos? Em Deuteronômio 28, 2 e 3, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. A promessa de bênçãos é condicionada à obediência a Deus. E quando eu acredito na promessa que o Senhor nos deu, elas virão, elas me acompanharão. Então as bênçãos, elas estarão presentes constantemente na minha vida, desde que eu siga a vontade da palavra. As bênçãos são condicionais. Eu só atinjo se eu obedeço. Eu só obtenho se eu obedeço. E se eu me desvio do caminho, ao invés das bênçãos me atingirem, é a maldição que me acompanha. É a maldição que está comigo. No 4 e 6, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. A bênção do Senhor está na minha vida e em tudo o que eu fizer, ela estará comigo. Aonde eu colocar as minhas mãos, a bênção do Senhor estará ali. Aonde eu colocar os meus pés, a bênção do Senhor estará ali. Consequentemente, a minha família recebe essas bênçãos, porque as minhas mãos alcançam ela. E a bênção do Senhor se estende à nossa casa, à nossa descendência, a nossa família. E quando nós falamos de bênçãos, elas não se tratam apenas de bênçãos imediatas, mas de uma promessa de prosperidade. Uma promessa que perdurará por gerações. Uma promessa que o Senhor tem de uma vida abençoada, permanente, que vai ser contínua, que vai continuar, e que todos que forem nascendo e que forem crescendo vão ser atingidos por essa bênção. Mas por quê? Porque eu me levantei. Porque eu decidi fazer diferente. Porque eu decidi fazer o que eu preciso fazer. Se confiarmos em Deus e obedecermos aos seus mandamentos, Ele promete abençoar nossas atividades diárias. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas sim que ao seguirmos os seus princípios, Ele nos capacita a prosperar e a ter sucesso, até nas coisas simples.
até nas tarefas mais ordinárias da vida. Aquilo que parece ser tão pequeno, tão desnecessário às vezes. Se o Senhor está comigo, a bênção está ali. Já viu uma pessoa diligente que ela não faz as coisas no automático? É lindo de ver pessoas que elas são guiadas pelo Espírito Santo e elas sempre pegam até aquelas coisas mais simples, elas deixam melhor. Sabe, assim, pegar o lixo, tirar o lixo. Você tira o lixo, você vai lá e coloca o saco no lixo, tampa o lixo de novo, leva o lixo para o lugar certo. Mas tem pessoas que elas são tão diligentes que ela tira o lixo, ela presta atenção se vazou lixo no cesto. Se vazou, ela lava, ela limpa, ela deixa ali mais cheiroso. Ela vai colocar o saco, ela não coloca de qualquer jeito. Ela dá aquele nozinho quase que imperceptível para que aquele saco não fique à mostra. Coloca a tampa, deixa bonitinho. Se está manchada a tampa de dedo, de alguma coisa, ela passa um Perflex com álcool. Ela deixa ali bonitinho, alinhadinho, organizado. Poderia simplesmente só tirar o lixo, colocar o saco lá de qualquer jeito. Pronto, tirei o lixo. Mas não, pessoas diligentes, ela está sempre uma milha a mais. Ela está sempre fazendo além. Ela está sempre fazendo muito mais do que foi pedido, do que foi ordenado. Mas por que essas pessoas sempre fazem mais? Porque elas recebem mais. Quem tem mais luz tem mais responsabilidade. Quem tem mais conhecimento da palavra tem mais para oferecer. E oferecer não somente em atitudes, não somente em palavras, mas em gestos, em carinho, em obediência, em caminho. Eu mostro que eu conheço a Deus pelo simples fato de tirar o lixo e deixar as coisas melhores do que eu encontrei. Pelo simples fato de eu cuidar com zelo, com amor, com carinho, aquilo que chega nas minhas mãos, porque a bênção do Senhor está comigo. Porque a bênção do Senhor me acompanha. E por onde eu passar, aonde eu colocar as minhas mãos, a bênção do Senhor vai estar ali. As pessoas serão abençoadas por meu intermédio, porque eu passei por aquele caminho, porque eu realizei aquilo. Porque a bênção me acompanha e isso vai se estendendo por todos aqueles que estão ao meu redor. Por todos aqueles que cruzam no meu caminho. Deus promete proteger o seu povo e garante a vitória dos seus inimigos. E aqui, no versículo 7, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor promete proteger o seu povo e garante a vitória contra os inimigos. Os inimigos podem se levantar. Os inimigos dos nossos antepassados podem se levantar. Os inimigos das malditas inclinações podem se levantar. Os inimigos que atingiram a minha família, que atingiram a minha vida, podem querer se levantar contra a vida dos meus filhos, mas eu não vou permitir. Porque por conhecer a palavra e obedecer a palavra, esse mal não tem poder sobre a minha descendência, porque eu estou pagando o preço que eu tenho que pagar. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. A frase que diz, virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão,
Isso mostra que o mal tenta sim querer nos derrubar. O mal sim, ele se levanta para querer nos atingir, mas eles não terão a chance de resistir. Eles vão fugir tão desordenados que por um caminho eles vieram, mas por 7 eles vão encontrar algum lugar para sair, mas eles não vão permanecer. Eles não vão resistir a nós. Eles não terão poder sobre a nossa vida. No versículo 11, o Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Prosperidade, o fruto do nosso ventre, será próspero. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. A promessa é de que a prosperidade será evidente na nossa família. A prosperidade será evidente no fruto do nosso ventre. A prosperidade será evidente na vida dos nossos filhos. E quando nós falamos de prosperidade, de abundância, é a ausência de necessidade. O Senhor fornece mais do que o suficiente. Porque Ele mesmo falou que eu terei para emprestar. Se eu tenho para emprestar, é porque eu tenho mais do que suficiente para mim. É porque eu tenho mais do que o suficiente para minha casa. Então eu tenho para fornecer para outras pessoas. E Ele enviará chuva no tempo certo para garantir as colheitas. Então, não tema as dificuldades. No tempo certo, no momento certo, Ele vai enviar a chuva necessária. Havia escassez naquele tempo, não tinha chuva, não chovia há muito tempo. Mas quando Elias creu na palavra e pediu para que o servo fosse e ver se tinha algum sinal de chuva, e ainda que com todas as negativas daquele servo ele creu, Deus mandou a chuva. A nuvenzinha do tamanho da mão do homem apareceu. E aquela mãozinha pequenininha, aquela nuvem que parecia uma mãozinha pequenininha, pôde ser derramada uma chuva que abundou a terra. Então, às vezes, pode sim ter a dificuldade, mas o Senhor vai enviar a nuvem do tamanho da mão de um homem. E eu não tenho por que temer. Eu não tenho por que me afligir. Alarmado diante de uma dificuldade, diante de uma negativa, os meus olhos permanecem fitos no Senhor. Senhor, eu confio na Tua palavra. Eu sirvo um Deus grande. Eu sirvo um Deus poderoso. E eu não aceito permanecer assim. Eu não aceito permanecer nessa condição. Envia meios, abra portas, realiza algo. Abra portas, e se não tiver porta, o Senhor cria a porta para mim. Mas o que eu não posso é permanecer nessa condição. O que eu não posso é permanecer com esse resultado, porque o Senhor me garantiu prosperidade. O Senhor me garantiu que em tudo eu serei mais que vencedor. Que em tudo eu serei abençoado. E falando de tudo isso, eu não posso ser essa pessoa que ouve essa palavra somente como um ruído. Somente assim, eu só estou escutando. A palavra tem que entrar e tem que ser mantida no nosso coração. E ao sair daqui, o que eu tenho que fazer, eu tenho que praticar. As decisões que eu tenho que tomar, eu tenho que agir, eu tenho que fazer. Porque aqui para finalizar, em Marcos 1, versículo 40 e 42, está assim: um leproso
aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. O Senhor, aqui, ele mostra esse milagre, que naquela época, se o impuro tocasse o puro ficava impuro. Mas o Senhor mostrou que o puro tocou o impuro e o impuro ficou puro. Porque com o Senhor, as coisas não permanecem do mesmo jeito. Esse homem teve tanta fé que ele chegou e disse: se o Senhor quiser, basta o Senhor querer, o Senhor pode me purificar. E o Senhor, tomado de compaixão, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus cheio de compaixão e de amor, disse: eu quero, seja purificado. E nós precisamos pegar essa referência e chegar até o Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar esse coração. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar o meu destino. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer de mim uma grande pessoa. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer com que tudo seja transformado. Basta eu tocar no coração do Senhor. Seja essa pessoa que realmente tem algo que chame a atenção do Senhor para parar e te ouvir. Como aquele cego que na beira do caminho ficava gritando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E todo mundo tentava parar ele. E ele continuava, ele continuava. Aquilo chamou a atenção do Senhor e o fez parar. E ele obteve aquilo que ele queria. Faça mais. Realiza mais. Faça com que Jesus pare para te ouvir. Se você tem alguma situação na sua casa, na sua família, com os seus filhos, chega ao Senhor e diga ao Senhor: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar. Senhor, se o Senhor quiser mudar o coração da minha esposa, mudar o coração do meu marido, o Senhor pode. Se o Senhor quiser fazer com que os meus filhos cresçam, avancem e progridam e sejam filhos obedientes, o Senhor pode. Se o Senhor quiser derramar de mais graça, de mais favor, de mais sabedoria sobre a minha vida, o Senhor pode. E se você tiver o coração para realmente fazer com que Jesus pare, Ele vai te dizer: meu filho, minha filha, eu quero. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar o seu resultado. Eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua descendência. Eu quero mudar a obra das suas mãos. Eu quero mudar tudo. Eu quero fazer você uma nova pessoa. Se até hoje foi um odre velho, um odre antigo, que está rasgando, que está pelos pedaços. Mas hoje eu quero te restaurar. Hoje eu quero te restituir. Hoje eu quero fazer de você um odre novo. Porque eu quero derramar esse vinho novo. E esse vinho não vai parar de ser derramado. Por quê? Porque você tocou o meu coração. E eu quero te ajudar. Como está lá em Amós 9. O vinho sairá, ele vai descer dos montes e das colinas. E todas as montanhas serão derretidas, porque esse vinho vai ser derramado. E todas as dificuldades e todos os empecilhos não terão mais poder sobre nós. Não terão mais acesso sobre as nossas vidas. Mas eu tenho que crer. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que confiar. Se todas as vezes que você recebesse uma notícia ruim e chegasse no Senhor e dissesse: Senhor, se quiseres, o Senhor pode mudar isso, muitas dificuldades teriam sido cessadas. Então, a partir de hoje, quando alguma coisa chegar até você, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode realizar.
Quando alguma notícia ruim chegar até você, quando alguma dificuldade chegar até você, você chega ao Senhor e diga: se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E imediatamente, cheio de compaixão, o Senhor vai te responder. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Com o seu propósito nas mãos. Diga ao Senhor o que você quer. Quais são os resultados que você quer atingir? Quais são as mudanças que você precisa adquirir na sua vida? Quais são as situações que até hoje têm dominado? E chega ao Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui com o meu coração aberto. Eu estou aqui com o meu coração aberto porque eu confio na Tua palavra. Se eu estou aqui é porque eu acredito. Se eu estou aqui é porque cada palavra que eu ouço, o Senhor pode fazer, o Senhor pode realizar, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar. E eu decido hoje confiar em cada direção que o Senhor me der. Senhor, eu acredito que os frutos da obediência me atingirão. Senhor, eu acredito que por onde eu for, a bênção do Senhor estará comigo. Senhor, eu acredito que aonde eu estiver, aonde eu colocar as minhas mãos, a bênção do Senhor estará comigo. Senhor, eu acredito que o Senhor é um Deus poderoso e faz tudo novo. O Senhor faz tudo novo. O Senhor realiza tudo novo. O Senhor pode fazer nova todas as coisas. O Senhor pode realizar nova todas as coisas. Me ajuda. O Senhor quer fazer tudo novo. Algo novo o Senhor fará. Confia no Senhor. Se entrega no cuidar do Senhor. O Senhor sabe o melhor para as nossas vidas e para a nossa descendência. Se entregue de corpo e alma e espírito e confie no que o Senhor te garante. Diga ao Senhor: faça o que o Senhor quiser de mim. Faça o que o Senhor quiser fazer de mim. Eu não tenho nada, mas tudo o Senhor me deu, que é um coração digno de louvar ao Senhor. Um coração aberto, um coração sincero para tocar no seu. Faz de mim vinho novo. Faz de mim uma pessoa nova. Faz de mim, Senhor, uma vida transformada. Que através de mim pessoas sejam impactadas, sejam influenciadas. Que a partir de mim uma nova história seja escrita. Meu Deus, que o passado seja deixado para trás. Que o que se passou ficou para trás. O Senhor tem algo novo. O Senhor tem um caminho novo. O Senhor tem uma história nova. O Senhor tem uma vida nova para cada um de nós. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio nesse vinho novo. Eu creio nessa nova unção. Eu creio nessa nova força. Eu creio, meu Deus, que nós faremos mais agora do que antes. Eu creio, meu Deus, que nós teremos mais força agora do que no passado. Eu creio, meu Deus, que nós vamos fazer muito mais agora do que antes. Porque esse vinho vem, meu Deus, para nos formar, para nos transformar em pessoas cheias do Teu Espírito Santo. Pessoas cheias de poder, pessoas cheias de força para realizar o que nunca realizamos. O reino do Senhor chegou até nós. O Teu reino chegou até as nossas vidas.
E é por isso que temos, meu Deus, a oportunidade de fazer diferente. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo, por toda a tua bondade. Eu te agradeço, meu Deus, por toda a tua misericórdia. O Senhor é um Deus bom e a tua bondade dura para sempre. O Senhor é um Deus bom e a tua bondade dura para sempre. E quando nós confiamos no Senhor, quando nós nos lançamos de corpo, alma e espírito e não foca mais nas circunstâncias, não foca mais no que as pessoas falam, não foca mais, meu Deus, nos sentimentos, mas foca na tua palavra, foca no que o Senhor tem para nós. Nós vivemos coisas novas. Nós vivemos, meu Deus, restaurações, restituições, mudanças, definições. O Senhor faz nova todas as coisas. E aí podemos viver uma nova história sendo reescrita. Obrigada, Senhor. Eu consagro cada pessoa que está aqui. Eu consagro cada projeto de conquista, cada sonho. Meu Deus, eu quero declarar cada um deles sendo materializados, sendo realizados, sendo, meu Deus, transformados. Eu declaro, Senhor, meu Deus, que essas pessoas vivam e desfrutem do melhor dessa terra. E que eles possam viver nesse novo ano uma nova vida, uma nova história. E que tudo seja, meu Deus, atingido para a tua glória, em nome de Jesus. Esteja com cada um, abençoe a cada um. E que possamos, meu Deus, ver muitos e muitos testemunhos em nome de Jesus. Amém, amém e amém em nome de Jesus.